Olá! Hoje a gente vai mergulhar aqui nos materiais do CPTS-11. É um fundo imobiliário gigante, né? Mais de 350 mil cotistas. Temos relatórios oficiais do fundo, vídeos de especialistas, bastante coisa para analisar. Exato. A ideia é tentar decifrar o que está acontecendo com o CPTS-11. Porque, olha, teve mudança grande na estratégia, né? A cota está negociando bem abaixo do valor patrimonial, tem umas polêmicas aí no ar. Vamos tentar entender essa história. Pois é, o fundo mudou o foco, né? Antes era mais crédito imobiliário, os CRIs. E agora está investindo mais em outros fundos imobiliários, os FIIs. A gestão fala que é uma oportunidade histórica. Vamos ver isso melhor. Bom, o primeiro ponto é essa virada de chave mesmo. O regulamento mudou. Antes tinha aquela regra, né? Mais de 67% em CRIs. Agora não. Agora é um fundo multi-estratégia. Quase um hedge fund imobiliário. E isso já aparece na carteira. Já. Os dados mais recentes, acho que de março de 2025, mostram isso, coisa de 55% em FIIs e uns 35, talvez 40% em CRIs. Bem diferente. E qual a justificativa para essa mudança tão radical? Olha, o argumento principal da gestão é o preço. Eles dizem que os FIIs, principalmente os de tijolo, sabe? Imóveis físicos, estão sendo negociados a preços muito baixos, historicamente baixos. Certo. E eles apresentaram até uns estudos. Compararam o cap rate, que é tipo assim, o retorno do aluguel desses FIIs na bolsa, com o cap rate de transações de imóveis no mercado real fora da bolsa. E a diferença é grande? Gritante, segundo eles. Lajes corporativas em FIIs com cap rate de 13,2% contra 7,12% no mercado real. Logística, 11,8% contra 8,47%. Shoppings também. A tese é, comprar esses FIIs na bolsa está muito mais barato do que comprar o imóvel direto. Então, vale vender CRI para comprar FII. Entendi. Vendeu os CRIs para comprar esses FIIs que eles consideram uma pechincha. Mesmo que tenha que vender o CRI com algum prejuízo no processo. Parece ousado, né? É ousado, é a aposta deles. E se a gente olha os números, de março a abril de 2025, o valor patrimonial da cota está ali 8,75 mais ou menos. Mas o preço na bolsa, 7,20, 7,50. Nossa, dá um desconto considerável. Coisa de 17, 20% abaixo do valor dos ativos. Exatamente. E esse desconto, claro, aumenta o potencial de retorno para quem compra a cota nesse preço, né? Sim, as análises que a gente viu apontam para algo como IPCA mais 12%, 13% ao ano, líquido de taxas, é um retorno esperado bem alto, acima da inflação. E o último dividendo anunciado foi maior também, né? 0,082 por cota, o maior em um ano. Foi. Historicamente, o fundo sempre teve um retorno patrimonial forte, superando o CDI e FIX, mas, recentemente, o que tem puxado o resultado para cima é a carteira de FIIs. A venda de CRIs, principalmente os com taxas menores, gerou um prejuízo contábil. Isso segurou um pouco o valor patrimonial, mas liberou caixa para os FIIs. Tem que separar as coisas, né? O preço da cota no mercado e o valor dos ativos lá dentro. Claro, mas nem tudo são flores, né? Teve bastante discussão sobre conflito de interesses, porque uma parte relevante da carteira de FIIs, uns 20, 25%, é investida em fundos da própria capitânia, a gestora. Como fica isso? Bom, esse é um ponto sensível. A gestão, é verdade, abriu mão da taxa de gestão sobre esses fundos próprios. Isso desde dezembro de 2024. Foi um passo positivo, mas a dúvida que fica, e que muita gente comenta é: essas compras de fundos da casa foram as melhores opções para o cotista? Ou só foram convenientes para a gestora? Hum, tipo, por que comprar mais de um fundo da casa que talvez estivesse caro, em vez de outro FII de mercado com mais desconto? Exatamente. Por exemplo, teve mais compra do CPLG, que é de logística deles, e negociava acima do valor patrimonial. Por quê? Faltou, assim, uma explicação mais clara para essas escolhas específicas, sabe? Entendi. Outro ponto que gerou ruído foi a alavancagem, as tais operações compromissadas. O que é isso de forma simples? É como se o fundo pegasse um empréstimo, dando os próprios ativos como garantia para poder investir mais. Se o mercado sobe, ótimo, potencializa o ganho. Mas se cai,
Aí amplifica a perda e ainda tem o custo do juro desse empréstimo. E no CPTS-11, isso ainda existe? Qual o tamanho do risco? Representava algo entre 3% e talvez 12% do patrimônio. Os números variam um pouco dependendo da fonte e da data. E essa alavancagem trouxe custo extra e gerou perdas recentemente. A gestão diz que está diminuindo, tratando como redução de danos. Mas ainda é um fator para ficar de olho. Pesa nas despesas? Então, o quadro geral é de um fundo bem mais complexo agora, né? Mistura FIIs de vários tipos, CRIs que precisam ser vendidos, essa alavancagem diminuindo e até uma postura meio diferente, buscando influenciar a gestão dos fundos onde investe. Será que essa complexidade toda conversa com o perfil do cotista médio do CPTS-11? São mais de 350 mil pessoas, muitas buscando renda, né? É a pergunta de 1 milhão, né? Resumindo os prós e contras que a gente viu, do lado positivo, o desconto grande na cota, o potencial de rendimento alto nesse preço, o histórico da gestão, apesar das críticas, a qualidade dos CRIs que sobraram, todos em dia, e essa aposta estratégica nos FIIs baratos, que pode dar muito certo. E do lado negativo, a complexidade da estratégia atual, que ficou maior, os conflitos de interesse, mesmo com a renúncia da taxa, a alavancagem, que ainda é um peso, e essa dúvida se essa gestão mais agressiva, talvez, está alinhada com o que a maioria dos cotistas espera. Fica então essa dualidade. Um fundo com histórico bom, fazendo um movimento que pode ser muito inteligente para o momento do mercado, Mas que, ao mesmo tempo, carrega essa complexidade e essas questões de conflito que geram uma certa desconfiança, né? Talvez a reflexão final seja essa. O mercado está exagerando no pessimismo e o preço atual é uma oportunidade. Ou o mercado está certo em precificar esses riscos da gestão mais arrojada e que talvez precise ser mais transparente em alguns pontos. e, claro, para quem investe ou pensa em investir, fica a pergunta: qual o nível de confiança que se tem na capacidade da gestão de navegar tudo isso e entregar o resultado lá na frente? Sem dúvida, é um fundo para continuar acompanhando de perto, muita coisa acontecendo.